Primeiramente, eu vou mostrar somente a técnica do ponto zero. Na sequência, eu mostro um pouquinho da técnica do pico de rotação. E aí sim, depois eu vou fazer o exercício mostrando as duas técnicas simultâneas na mesma série. Muito bem, vamos lá. Ponto zero. Uma observação. Eu vou mostrar a técnica original, que quem criou foi o Fernando Sardinha. Existem outras versões ou adaptações, tá? Mas eu vou mostrar exatamente a técnica original que ele ensinou. Então vamos lá. Como que seria isso? No vídeo de hoje eu vou lhe ensinar como utilizar duas técnicas avançadas incríveis na mesma série, no mesmo exercício. As técnicas são ponto zero e também vai ter a técnica de pico de contração. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia. Ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Vou falar agora os objetivos das duas técnicas, de forma separada. A técnica do ponto zero tem como objetivo você treinar com cargas baixas, mas mesmo assim obter muitos resultados de alta performance e hipertrofia. E também ela é perfeita para você utilizar quando você está com lesão ou está voltando de uma lesão. Ela é sensacional. Muitos de vocês acreditam que já conheçam. Técnica do pico de contração. Um objetivo é fazer com que você chegue a um estímulo muito importante, que é o estímulo da hipóxia muscular. O que seria hipóxia muscular? Hipo quer dizer baixo, xia, oxigênio, ou seja, pouco oxigênio no músculo. E quando você faz um treino mais metabólico, e no caso com a hipóxia muscular, isso também faz com que você obtenha mais hipertrofia. Muito bem, antes de eu mostrar para vocês as duas técnicas simultâneas na mesma série, no mesmo exercício, eu vou explicar rapidamente sobre cada uma delas. Vamos lá, em primeiro lugar, ponto zero. Para eu poder explicar sobre o ponto zero, antes eu tenho que passar um conceito muito importante para vocês. É o conceito da energia potencial elástica muscular. O que seria isso? Aqui nós temos a fase concêntrica e excêntrica, dando o exemplo da rosca direta. Aí o que acontece? Durante a fase excêntrica nós estamos gerando energia. E quando nós chegamos no final da fase excêntrica, essa energia gerada juntamente com o movimento rapidamente, imediatamente para a fase concêntrica, eu estou utilizando a energia potencial elástica muscular. Então, recapitulando, estou na fase excêntrica, estou gerando energia. Quando eu chegar no final e já imediatamente voltar para a fase concêntrica, eu gero a energia potencial elástica muscular. Essa energia, ela faz com que seja convertido em energia cinética. O que seria a energia cinética? Cinética é movimento, ou seja, energia através do movimento. Então, cheguei no final, essa energia que foi gerada através da energia elástica muscular faz com que eu utilize a energia cinética. E aí com isso fica muito mais fácil de eu fazer a fase concêntrica. Então quando você utiliza a energia elástica, você está utilizando a força do seu músculo, mas também está sendo muito ajudado com essa energia que é a energia potencial elástica muscular, também conhecida como efeito elástico. Bom, e aí dá para eu anular a energia potencial elástica muscular, que exatamente você anulando ela se originou a técnica do ponto zero. E aí como que seria? Em vez de eu descer na fase excêntrica e já voltar na fase concêntrica, eu vou, após chegar no final ou quase no final da fase excêntrica, depois eu vou passar mais alguns detalhes para vocês quanto a isso. Quando eu chegar no final ou próximo no final da fase excêntrica, eu vou segurar por 3 segundos. 1, 2, 3. E aí na sequência, volto para a fase concêntrica. E assim repete o processo até o final da série. Fase excêntrica, 1, 2, 3. E fase concêntrica. Então, quando você fica no final do movimento em isometria por 3 segundos, você anula totalmente a energia potencial elástica muscular. Porém, se você ficar 2 segundos ou segundo, você anula ela parcialmente. Essa técnica não dá para utilizar em muitos exercícios, tá? E o porquê disso? Somente é possível você usar a técnica ponto zero quando no final da fase excêntrica ou quase no final da fase excêntrica tenha bastante contração muscular ou pelo menos um pouco. Então, no caso da rosca direta, não é legal você fazer a técnica ponto zero, porém depois eu vou dar uma dica para vocês poderem utilizar. Porque quando eu chego aqui no final, eu estou na zona de descanso, ou quase isso, tem pouca contração muscular, né? Então tem que ser exercícios em que no final da fase excêntrica tenha pelo menos um pouco, uma considerável contração muscular. Eu vou dar outro exemplo. Então vamos supor, elevação lateral.
Na elevação lateral, quando eu chego no final da fase excêntrica, eu tô na zona de descanso total, 100%. E aí também não dei para utilizar. Muito bem, agora eu vou falar da outra técnica, que é o pico de contração. E o pico de contração é exatamente o oposto da técnica de ponto zero. O porquê disso? Em vez de eu ficar em isometria no final da fase excêntrica, eu vou ficar em isometria no final da fase concêntrica. Então eu vou dar um exemplo aqui da rosca direta. Quando eu chego no final da fase concêntrica, igual eu havia falado no começo do vídeo para vocês, eu entro em hipóxia muscular, ou seja, pouco oxigênio na musculatura. E isso faz com que eu tenha ótimos resultados de hipertrofia. E aí, além de chegar no final da fase concêntrica, eu tenho que manter por 3 segundos, tá? Pode ser também 2 segundos, né? Com 3 você obtém ainda mais hipóxia muscular. Então você vai chegar no final da contração, manter o pico de contração por 3 segundos. 3 segundos, desceu, quando desce já sobe. 1, 2, 3, desceu. Subiu, 1, 2, 3. Então, 3 segundos de isometria no final da fase concêntrica. Também não dá para você aplicar em muitos exercícios, tá? Então vou dar um exemplo aqui do crucifixo com halter. No crucifixo com halter, quando eu chego nessa fase, e também obviamente se os halteres vão um contra o outro, eu não tenho tensão muscular, eu estou na zona de descanso. Eu tenho tensão quando eu faço até essa abertura, ou seja, meus braços têm que estar na diagonal, eu ainda tenho um pouquinho de contração muscular. Só que aí não é no final da fase concêntrica. E no pico de contração, você tem que aplicar sempre no final da fase concêntrica. Então, no caso do crucifixo com halter, não seria possível. Então, essas são as técnicas que eu estou passando para vocês de forma resumida. Eu tenho aqui no canal 2 vídeos, um que fala exclusivamente tudo sobre a técnica ponto zero e o outro que fala sobre a técnica pico de contração. No final do vídeo, eu vou estar indicando para vocês, né, acima, para vocês estarem clicando. Muito bem, para mostrar para vocês as duas técnicas ponto zero mais pico de contração, eu escolhi o exercício crucifixo máquina, que eu considero o melhor exercício de todos para o peitoral. Inclusive já fiz vídeo falando o porquê disso, mostrando todos os detalhes. Mas já adiantando, é o exercício para peitoral em que nós mais obtemos alongamento da musculatura e mais obtemos encurtamento da musculatura. Antes de mostrar, deixa eu perguntar para vocês, estão gostando do vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a obter o máximo de performance e o máximo de hipertrofia. Primeiramente, eu vou mostrar somente a técnica do ponto zero. Na sequência, eu mostro um pouquinho da técnica do pico de contração. E aí sim, depois eu vou fazer o exercício mostrando as duas técnicas simultâneas na mesma série. Muito bem, vamos lá. Ponto zero. Uma observação. Eu vou mostrar a técnica original, que quem criou foi o Fernando Sardinha. Existem outras versões ou adaptações, tá? Mas eu vou mostrar exatamente a técnica original que ele ensinou. Então vamos lá. Como que seria isso? Um exercício convencional de crucifixo máquina, né? Seria o quê? 1 segundo na fase concêntrica, chega no final, volta, 2 segundos na fase excêntrica. E assim por diante, conforme a grande maioria de vocês já sabem. Com a técnica ponto zero, como que ficaria? Na fase concêntrica, mantém a mesma coisa em 1 segundo, tá? Só que eu não vou até o final da fase concêntrica, que seria aqui, ó. Eu paro um pouquinho antes, tá? Depois eu volto na fase excêntrica com o slow, ou seja, 3, 4 segundos. Então é uma volta mais lenta. E aqui é a mesma coisa, eu não vou até o final da fase excêntrica, que seria aqui, ó. Eu paro um pouquinho antes. E aí assim que eu parar, eu vou segurar em isometria por 3 segundos. 1, 2, 3. Ponto zero. E aí venho na fase concêntrica de novo, em 1 segundo. Não vou até o final da concêntrica, volto slow em 3 ou 4 segundos. Aí aqui, paro antes de chegar no final da excêntrica, seguro por 3 segundos, ponto zero. Muito bem. Só que quando eu chegar na falha, aí muda um pouquinho com relação à cadência em todos os detalhes, tá? E também na questão de encurtamento máximo da musculatura e alongamento máximo. Então vamos supor, cheguei na falha, né? Aqui, cheguei na fase... No final da fase excêntrica, não estou nem conseguindo manter por 3 segundos, estou mantendo por 2, 1 segundo, ou seja, já estou falhando na fase, né, de isometria, né? Não estou conseguindo manter a isometria de 3 segundos. E aí o que eu vou fazer? Aí eu não vou ficar mais isometria no instante das repetições. A outra coisa é que na fase concêntrica eu faço um movimento um pouco mais explosivo, ou seja, menos de 1 segundo, tá? Então eu faço um movimento um pouco mais explosivo.
E a outra diferença é que dessa vez eu vou no final da fase concêntrica. Na volta, eu continuo no slow, até aí não muda, né? 3 segundos tá bom, tá, pessoal? E aí, só que em vez de eu parar antes do final da fase excêntrica, eu vou até o final da fase excêntrica, né? Até quase encostar o peso ali, né? E aí, a outra diferença é que aí eu vou direto, né? Eu não faço a isometria, né? Então vou em menos de 1 segundo, vou até o final, volto no slow em 3 segundos e continuo até o final da série. Muito bem, vou mostrar para vocês agora a técnica de pico de contração, mas lembrando, tá? Fiquem até o final do vídeo, pois aí vocês vão ver as dicas do Dan. Nesse vídeo são 2 dicas sensacionais que vocês não vão ver em lugar nenhum. Confira comigo. Muito bem, técnica de pico de contração. Como que seria? Em vez de eu fazer o exercício convencional, né, 1 segundo na excêntrica, 2 na excêntrica, o que eu vou fazer? Quando eu chegar no final da fase concêntrica, e é no final mesmo, tá? Não é um pouquinho antes igual no ponto zero. Desde a primeira repetição, eu vou até o final da fase concêntrica, né? Aqui é onde eu obtenho o máximo de encurtamento da musculatura peitoral. E aí eu vou segurar por 3 segundos. 1, 2, 3. Volto em 2 segundos, normal. Vou até alongar praticamente toda a musculatura, até quase bater o peso. Concêntrica de novo. 1, 2, 3. Pico de contração. 1, 2, 3. Pico de contração. Então, como que ficaria as 2 técnicas simultâneas na mesma série, no mesmo exercício? Então, vou em 1 segundo na fase concêntrica, só que em vez de eu parar aqui no ponto zero, eu paro antes de chegar no final da fase concêntrica. Aí não, eu vou até o final. E além de ir até o final, eu vou manter a isometria por 3 segundos. 1, 2, 3, pico de contração. Volto slow em 3 segundos. Antes de chegar no final, né, eu paro, fico em isometria por 3 segundos. 1, 2, 3.0. Concêntrica, no final da concêntrica, 1, 2, 3. Voltou slow em 3 segundos. Pare um pouquinho antes de chegar no final da excêntrica. Mantém a isometria por 3 segundos. 1, 2, 3. E assim por diante. Ou seja, em todas as repetições, no final da fase excêntrica, isometria em 3 segundos. E no final da fase concêntrica, também mantém isometria por 3 segundos. Muito bem, agora eu vou mostrar para vocês na íntegra uma série, uma carga bacana. E vocês vão ver que eu vou fazer até a falha e vocês vão observar que sensacional que é essa técnica. 2 observações importantes. Primeira, ó, eu coloquei apenas 32 quilos, tá? Porque para você utilizar a técnica de ponto zero, já teria que baixar bem a carga. Só para utilizar a técnica de pico de contração também. Como eu vou utilizar as 2, então tem que baixar bastante. Então eu baixei cerca de 50%, né? Tá nos 32 quilos, né? Então eu faria, acho que acredito que com 64, 60 quilos, se fosse uma série tradicional, tá? O outro ponto importante é que eu escolhi uma carga para fazer na média de 8 repetições, tá? Porque se eu escolhesse uma carga para fazer na média de 15 repetições, por exemplo, ia demorar muito, né? Porque como são 3 segundos na excêntrica, que já faria com que demorasse a série, e ainda mais 3 segundos no final da concêntrica, então são 6 segundos a mais de cadência em cada repetição, vezes 15, ia dar minutos, né, de execução. Muito bem, então vamos lá. 1, 2, 3, pico de contração. 1, 2, 3.0. Conta quantas repetições, tá? Pra eu passar pro pessoal. 1, 2, 3, pico de contração. 1, 2, 3.0. E além disso, pessoal, a fase excêntrica é um pouquinho de slow, né? 3, 4 segundos. Então fica ainda mais difícil. Daqui a pouco eu vou chegar na falha, aí eu vou fazer sem nenhuma das 2 técnicas. Vou fazer igual uma série convencional. Ou seja, não vou fazer isometria no final da excêntrica e nem isometria no final da concêntrica.
Já tô falhando na concêntrica. Vou falhar na excêntrica e já vou sem isometria. Quantas repetições? 12 no total, né? Então, na verdade, utilizando as técnicas, eu acredito que eu fiz mais ou menos umas 7, né? Quantas? 8. Fiz 8. 8 mais 4 repetições sem as técnicas. Então, calculei certinho, né? Eu tava pretendendo fazer na média de 8 repetições. E aí, lógico, o que vier depois é lucro, né? Sem as técnicas, né? Ou seja, até a falha. Então, eu falhei primeiramente na concêntrica, depois falhei na excêntrica, né? Com relação à isometria. E aí depois eu continuei e aí falhei totalmente. Então, pessoal, é uma série bem desgastante, você sente bastante pump, cansaço, né? Então, realmente sinto a musculatura muito alongada, muita tensão, também no encurtamento. Sensacional, né? Inclusive, não dá para vocês fazerem todo o treino isso, né? Porque é muito desgastante. E vocês também não vão fazer no treino inteiro de peitoral. Vamos supor que você faça 5 ou 4 exercícios para peitoral. Você vai escolher no máximo 2 para estar fazendo. E se nesse dia você também tem um treino de tríceps, por exemplo, aí nesse caso eu nem indico 2 em 2 exercícios, apenas um, porque geralmente tríceps o pessoal faz na média de 3, né? 3 exercícios. Então desses 3 você escolhe um para fazer as 2 técnicas simultâneas. Ah, e se você por um acaso não sabe fazer esse exercício, eu tenho uma série que se chama série Execução Perfeita, que é a série número 1 no Brasil, que tem mais vídeos com execução perfeita. Já são um total de mais de 140 e também é a série que tem mais detalhes de execução, alta performance e também muitas dicas para você prevenir lesões. Então lembra sempre de procurar Dance Champions mais o tema. E aí nesse caso, por exemplo, Dance Champions Crucifixo Máquina. Muito bem, eu já vou mostrar para vocês as 2 dicas do Dan sensacionais. Mas antes, caso vocês queiram contratar os meus serviços de mentoria em hipertrofia muscular, teria o maior prazer em poder levar você a obter a sua melhor versão, fazendo com que você chegue no seu objetivo da melhor forma, mais rápida e prevenindo lesões. Muito bem, dica do Dan número 1 é o seguinte: em apenas uma série eu utilizei 2 técnicas avançadas, certo? Além dessas 2 técnicas avançadas, eu vou usar uma terceira técnica, uma técnica especial, né? Ela não chega a fazer parte das técnicas avançadas de treino, inclusive tem uma série que fala só sobre isso. Mas é uma técnica que você pode aplicar em vários exercícios, né? Em que você consegue obter o máximo de encurtamento muscular, e o crucifixo é um deles. Como que seria essa técnica? No pico de contração, eu mantenho isometria por 3 segundos, certo? Só que eu apenas estou usando a contração através do movimento que eu faço, certo? E nessa técnica que eu vou passar para vocês, essa terceira, se chama contração muscular voluntária. O que seria isso? Eu não vou apenas fazer o movimento, e obviamente eu estou contraindo a musculatura, mas quando chegar no final, eu vou fazer uma contração muscular voluntária, ou seja, eu vou jogar em tensão para poder contrair ainda mais a musculatura, já que eu estou no final, né, da fase excêntrica. Além de manter os 3 segundos, durante esses 3 segundos, eu vou esmagar o máximo que eu posso, eu vou apertar o máximo que eu posso as minhas mãos, um antebraço contra um antebraço, um braço contra um braço. E essa técnica também é conhecida popularmente como esmaga que cresce, exatamente porque realmente parece que está esmagando o músculo, né? E no caso aqui do crucifixo, realmente, ó, quanto mais o meu braço fecha no plano horizontal, ou seja, a adução dos ombros no plano horizontal, mais eu estou encurtando a musculatura, mais eu estou esmagando a musculatura peitoral. Então, faz muita diferença, porque com a técnica pico de contração de 3 segundos já é maravilhoso, já é sensacional. Se além disso, durante esses 3 segundos você jogar bastante intenção na musculatura, você focar no músculo-alvo, que aí também tem a conexão neuromuscular, e você de forma proposital, você aperta cada vez mais. E aí fica sensacional. Então como que faria? Né? Além de eu chegar no final aqui da fase concêntrica, ó, eu vou apertar ainda mais agora, ó. Ó, não sei se vocês conseguem observar, mas o meu braço ele esmaga um pouco mais ainda, tá vendo?
Então eu posso utilizar as 3 técnicas. Aqui, ponto 0, 1, 2, 3. Eu chego no final, 1, 2, 3, só que durante esses 3 segundos, isometria no final, eu esmago, aperto o máximo possível. E isso faz uma diferença sensacional. Muito bem. Dica do Dan número 2. Lembra que eu falei para vocês que para vocês usarem a técnica 1.0 tem que ser exercício que no final da fase excêntrica tenha pelo menos de contração muscular? Então, tem vários exercícios que no final não tem contração muscular ou tem muito pouca, tá? E existe um modo de vocês conseguirem utilizar a técnica mesmo nos exercícios em que no final da fase excêntrica não tem ativação ou não tem muita ativação. E aí eu vou dar o exemplo do rosca direto, tá? Tanto faz com halter, barra W. Então, quando eu chego no final, eu entro na zona de descanso, só que tem muito pouca contração. O que eu vou fazer para eliminar na zona de descanso? Em vez de eu ficar isometria aqui, eu vou mudar um pouquinho o meu braço para eu continuar isometria em 3 segundos, só que a diferença é que com muito mais tensão muscular. Então, ao invés de eu parar aqui 3 segundos, 1, 2, 3, eu vou fazer o quê? Eu vou avançar o braço um pouco, porque desse modo eu estou eliminando a zona de descanso. Por quê? O peso, ou seja, a resistência de carga que está na minha mão, está a uma boa distância da articulação que está sendo trabalhada com o cotovelo. Quando eu estou aqui, ó, repare, o halter que está na minha mão, ou a barra, está na mesma linha ou muito próximo da articulação que está sendo trabalhada. E aí não tem torque, né? Ou tem baixo torque. A partir do momento que eu avanço um pouco, essa distância, ó, aumenta considerável. E aqui não é a fase do movimento que tem mais contração muscular, porque a fase que tem mais contração é quando você está com os cotovelos flexionados em 90 graus. Mas aqui, pessoal, tem bastante contração. Então você vai iniciar o exercício já com os braços aqui na frente, faz a fase concêntrica. Na fase excêntrica, ó, eu vou parar aqui, mas meu braço está na diagonal para frente, não está na vertical. 1, 2, 3. Concêntrica, excêntrica de novo. 1, 2, 3. Ponto 0. 1, 2, 3. E assim por diante. Vou dar um outro exemplo agora, no exercício de elevação lateral. Se eu for até o final da fase excêntrica, aqui é zona de descanso total, 100%. Então não tem lógica, não tem porquê eu fazer o pico de contração aqui. Não vai me gerar benefício nenhum, tá? Então o que eu faço? Ao invés de eu descer tudo, eu paro um pouquinho antes, ó. Eu paro aqui. Aqui não tem muita contração muscular igual com os braços 100%, né, na horizontal, né? Mas aqui eu tenho ainda uma boa contração muscular. Então eu subo, paro aqui, 1, 2, 3. Subiu, desceu, 1, 2, 3, ponto 0. E assim por diante. Então, em vários exercícios dá para você utilizar essa estratégia e com isso você consegue utilizar essa técnica maravilhosa do ponto 0. Bom, pessoal, para finalizar, 2 coisas importantes. Primeira, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho para você ficar sempre por dentro da novidade que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz 2 vídeos sensacionais, que eu até comentei com vocês no começo do vídeo, que eu ia indicar para vocês estarem vendo na íntegra, que é exatamente a técnica do 1.0, com todos os detalhes, informações maravilhosas, e também a técnica do pico de contração. Então você escolhe, ó, clique em qualquer um desses 2 vídeos aqui, escolhe se você quer o 1.0 ou o pico de contração. Muito bem, então já sabem, né? Vamos que vamos, vamos pra cima?